Exaltado seja a santidade do Cordeiro, aquele que entregou a sua vida por nós, venceu, hoje em glória, em poder, em majestade. A Ele a nossa mais profunda gratidão pelo seu infinito amor de ter nos dado o privilégio da salvação. Que nós possamos reconhecer a cada dia a bondade do Senhor no nosso viver diário. Esse pequeno estudo, eu estou reeditando ele pela segunda vez. Provavelmente irei editá-lo mais vezes, porque é um estudo de suma importância para a nossa vida espiritual. Deixe preparado aí o seu copo com água. Vamos consagrar essa água para que nós possamos partir essas bênçãos juntos. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, exaltado meu Senhor, seja a santidade do Santo Espírito, exaltado seja a sua glória, a sua grandeza, o seu poder, o seu infinito amor. Nos dê sabedoria para compreendermos as suas verdades e colocá-las em prática no nosso viver diário. 2 Coríntios 11, versículos 14 e 15. O apóstolo Paulo falando ali que não é de se admirar, porque o diabo se transforma em anjo de luz. E ele tem se transformado, ele com seus espíritos, com seus anjos, nos terreiros de candomblé, espiritismo, macumba, nas igrejas evangélicas, tem se manifestado como espíritos de luz, os quais muitos são os pastores que vão no terreiro, nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, pedir ajuda para estes espíritos, denominados espíritos de luz. E estes propõem ajudar todos aqueles que os procuram. Todos que procuram estes espíritos, eles procuram ajudar. Por que falo isso? Porque eu conheço muito bem, porque a minha mãe foi espírita por mais de 20 anos. E eu já tive diálogo com pessoas do candomblé, onde eles afirmavam veementemente que muitos líderes evangélicos vão nos terreiros de Umbanda confessar com estes espíritos, pedir ajuda para eles. E aí vejam os senhores o porquê é tão difícil dos membros abandonarem estas falsas doutrinas,
saírem destes ministérios que estão sendo influenciados pelos espíritos. No livro do Apocalipse 18, versículo 2, vejam, senhores, este cumprimento profético do livro do Apocalipse. Babilônia virou morada dos espíritos imundos. Aí vejam, senhores, o que significa Babilônia espiritual? São muitas religiões falsas, prestando uma falsa adoração. Uns cantam, outros pulam, outros falam em línguas, outros, todo tipo de adoração estão dentro desta confusão que começou no ano de 1517 com a pregação do falso evangelho. Aí vejam, senhores, cada um ministério, cada uma igreja presta um tipo de adoração, falsas adorações. E aqueles que já frequentaram ou já foram em terreiros de candomblé, macumbas, espiritismo, sabem que quando começa a sessão, manifesta ali espíritos de todo jeito, todo tipo de espírito manifesta em uma sessão de umbanda, de espiritismo. Uns pulam, outros gritam, outros falam línguas que ninguém compreende. Outros caem, ficam rolando. Muitos riem, dão gargalhadas, falam palavras de baixo calão. Há uma semelhança muito grande da adoração que está sendo prestada dentro das igrejas com as sessões espíritas. Aqueles que conhecem, que já foram, há uma grande semelhança das sessões espíritas pelos cultos das igrejas evangélicas hoje. Pouca diferença. Aí está este cumprimento profético. João 4, 22. Vem a hora que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. A adoração dentro das igrejas hoje é por dinheiro. Misturam a adoração por interesses, com interesses. Cantores que cantam, que louvam pelo dinheiro. Então estes estão prestando uma falsa adoração. E acreditam, senhores, há uma grande semelhança das sessões espíritas do candomblé para as igrejas evangélicas, para a adoração das igrejas evangélicas hoje. E eu conheço os dois lados. Por muitas vezes, a minha mãe, eu ia acompanhando a minha mãe na sessão espírita e via lá como agem os encostos. E conheço do outro lado
do evangelismo também. E posso afirmar aos senhores com certeza, há uma grande semelhança das sessões espíritas com a adoração, com os cultos evangélicos na atualidade. Agora, compreendam os senhores aqui. Porque não é o Santo Espírito que estão usando estes pastores. Porque o Santo Espírito não está dentro das igrejas. Porque eles não obedecem à voz do Santo Espírito. Apocalipse 3,13. Eles não dão ouvido ao Santo Espírito. Eles não obedecem os ensinamentos de Cristo. Eles estão longe da sã doutrina. Estão pregando na igreja aquilo que eles querem pregar. E aí vejam, senhores, mesmo que o Santo Espírito quisesse os usar, seria impossível, porque eles não dão ouvido à sua voz, os seus ensinamentos. Por isso, quem está dirigindo estes ministérios, estes pastores, são estes espíritos, denominados espíritos de luz. São estes espíritos caídos que estão dirigindo estes ministérios. Jamais o Santo Espírito vai ungir um pastor para pregar este evangelho. Jamais o Santo Espírito vai inspirar alguém, um pregador, para pregar este evangelho que está sendo pregado dentro das igrejas. Portanto, os espíritos que estão dirigindo estes ministérios são os espíritos dos anjos caídos, que foram expulsos com o querubim da glória, se transformaram em esses espíritos que têm se manifestado nas igrejas, nos candomblés, disfarçados em anjos de luz. E aí vejam, senhores, porque não obedecem à voz do Santo Espírito, não ouve, não obedecem os ensinamentos de Cristo, os espíritos disfarçados em anjos de luz usa estes. 100% de certeza do que estou falando com os senhores, sem nenhum acréscimo. Se estes dessem ouvidos ao Santo Espírito, aos ensinamentos de Cristo, o Santo Espírito os usavam. Como eles não obedecem os ensinamentos de Cristo, os anjos disfarçados em anjos de luz, o querubim manda os anjos disfarçados em anjos de luz para usá-los. Onde muitos estão falando que os pastores são ungidos, são inspirados para pregar o quê? Os enganos, o evangelho adulterado. Então os senhores muitas vezes são enganados porque não atentam para as grandezas, para as verdades
do verdadeiro Evangelho. E estes anjos, estes espíritos que têm se manifestado por aí, por mais que tentam enganar, oferecem ajuda àqueles que o procuram, promete casamento, dinheiro fácil, emprego, traz o marido de volta. Estes, por mais que manifestam como espíritos bonzinhos, mas são espíritos das trevas, espíritos disfarçados em anjos de luz. E aí vejam, senhores, estas profecias que os senhores estão vendo dentro das igrejas, pessoas dizendo que profetizaram algo que cumpriu. Alguém saiu da igreja, o esposo saiu, a enfermidade. Estas profecias eu cansei de ver dentro do terreiro de Candomblé, ouvindo o que os espíritos faziam na vida das pessoas. Estes espíritos do querubim, de Satanás, quando Satanás foi expulso da glória, os seus conhecimentos pararam no que ele já sabia. Estes espíritos, o querubim, não sabe nada que vai acontecer daqui a 20 minutos. Ele não sabe. Ele não tem condições de saber. Eis o porquê as profecias que estão sendo profetizadas dentro das igrejas não cumprem. Porque esses espíritos, eles não sabem de cumprimentos proféticos. E como é que a profecia destes espíritos cumpre? Quando eles vão na frente e provoca tragédia. Estou falando em todos os estudos. As pessoas que são usadas por eles profetizam, e eles, para agradar essas pessoas, para que estes passam como profetas verdadeiros, para que as pessoas falem: olha, a irmã profetizou e cumpriu, o pastor profetizou e cumpriu. Estes espíritos, para agradar essas pessoas que os servem, eles vão na frente e provocam tragédia, para que essas pessoas passam como profetas ungidos do Senhor. Aí vejam, senhores, estou falando em todos os estudos. Zero de possibilidade de alguém que está em desobediência à sã doutrina, em desobediência ao santo evangelho, em desobediência aos ensinamentos de Cristo. Alguém que não ouve a voz do Santo Espírito serem usados em um ministério evangélico. Jamais! Jamais isto vai acontecer. Alguém que não ouve, não escuta, não obedece os ensinamentos de Cristo, serem usados pelo Santo Espírito, serem ungidos do Santo Espírito. Eis o porquê. Estes espíritos
denominados espíritos do bem, espíritos de luz, têm se apoderado da vida dos líderes, dos pastores destes ministérios. E esta prática que eu estou falando aqui, isto já vem de longas datas. Os espíritos têm usado estes pastores desde o ano de 1517, desde a chamada falsa reforma, que os espíritos têm trabalhado na mente daqueles que têm pregado este falso evangelho. E aí, acreditam os senhores, não é de se admirar estes pastores muitos destes irem nos terreiros de candomblé pedir ajuda para os espíritos. Isto há muito tem acontecido. E aí veja este cumprimento profético. Apocalipse 18, versículo 2. Babilônia virou morada dos espíritos, porque cada um presta uma falsa adoração. São muitas religiões falsas, muitas falsas religiões, prestando diversas formas de adorações. E eu reprisarei aqui tantas vezes, estas adorações das igrejas evangélicas têm uma grande semelhança dos terreiros de Umbanda, dos terreiros de Candomblé. Há muita semelhança quando os espíritos baixam em uma sessão. Por isso, os senhores já ouviram eu falar aqui que as igrejas não podem ser evangélicas. Aí, vejam, senhores, todo tipo de adoração dentro das igrejas evangélicas. Agora, a igreja cristã evangélica, a adoração dentro desta é a adoração em espírito e em verdade. Por quê? Prega o Santo Evangelho, ouve a voz do Santo Espírito, crê na sã doutrina, aceita, obedecem os ensinamentos de Cristo. Por isso, eis aí que as igrejas não podem ser evangélicas, porque as igrejas evangélicas, na sua imensa maioria, estão sendo dominadas, dirigidas pelos espíritos denominados, disfarçados em espíritos de luz. E os senhores precisam compreenderem isto. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, pela sua infinita grandeza, pela sua infinita bondade, consagra esta água. Quem dela beber, meu Pai, recebam bênçãos em abundância para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Agora o Senhor, Senhora, que quer fazer uma aliança com o Cordeiro, quer renovar a sua aliança com o Santo Espírito, quer entregar os seus caminhos ao Senhor, feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração e eleva os seus pensamentos ao trono do Cordeiro. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, esta família,
com a sua proteção, meu Pai. Dê-lhes entendimento, sabedoria, abraça-os com o poder do Santo Espírito, com a sua proteção. Seja o provedor na vida deste homem, desta mulher, meu Senhor, como o Senhor tem provido na minha vida. Exaltado seja a glória do teu nome, exaltado seja a santidade do Cordeiro, exaltado seja a glória do Santo Espírito, do seu poder e majestade para sempre, sempre, para sempre. O Senhor te abençoe e te guarde, dê a sua luz, a sua bênção, a sua proteção, que a luz do olhar dele possa resplandecer no nosso viver diário para a glória do seu nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.